Vamos ver esse pessoal chegando. Olá, boa noite. Já tem pessoas chegando por aqui. Oi, Gláucia, Thaís, boa noite para vocês. Sejam bem-vindas à nossa sexta aula. Oi, pessoal, boa noite. Vamos esperar um pouquinho pra galera chegar aqui e a gente começa a nossa aula. Enquanto isso, deixa eu dar boas-vindas, boa noite pra quem tá chegando. Mari, Lucas. Quem tá aqui pela primeira vez, coloca aqui no chat pra eu saber. Quem tá aqui pela primeira vez, quem tá aqui há mais tempo, né? Essa é a nossa sexta aula já. Deixa eu ver quem tá chegando. Elaine, boa noite. Ana Carolina, boa noite. Rayane, Jana. Oi, Jana, boa noite. Meninas, sejam bem-vindas à nossa sexta aula. Enquanto o pessoal entra, encaminha no aviãozinho aqui embaixo a aula para uma amiga, para alguém que está procurando por emprego. Mande corações para aumentar o engajamento aqui do nosso Instagram. Boa noite, Nani. Boa noite, pessoal. Mariama. Mari, primeira vez. Seja super bem-vinda. Espero te ajudar. Espero que essa live transforme a sua cabeça em relação à dinâmica em grupo, tá? Seja super bem-vinda. Quem mais tá aqui pela primeira vez? Bom, quem tá aqui pela primeira vez, coloca aqui no comentário pra eu ver. Quem tá aqui há mais de uma vez, coloca o número da live que você tá aqui já. Essa é a sexta. E o tema da aula de hoje vai ser sobre dinâmica em grupo, né? Eu vou contar um pouquinho pra vocês os bastidores do RH em relação à dinâmica em grupo. Ou seja, o que o RH espera numa dinâmica em grupo e o que você precisa fazer na dinâmica em grupo. Mica, primeira vez. Rafa, terceira. Thaís tá aqui desde a segunda live. Então hoje a gente vai falar sobre dinâmica em grupo. E eu separei para vocês 3 folhas para que a gente possa discutir sobre dinâmica em grupo. E aí, para quem tá aqui a primeira vez, Renata, primeira vez. A galerinha aqui pela primeira vez. Kaique já tá na quinta. Quem está na primeira vez, qual é o rolê da nossa aula, né? Vocês vão perceber que essa aula tem uma duração média de 1h30. E por quê? Eu jamais tiraria o seu tempo e o meu tempo para não te ensinar nada. Para chegar aqui igual uma palhaça e não te ensinar nada sobre dinâmica para que você não seja aprovada. Então, se vocês olharem nos depoimentos, as pessoas assistem a nossa live, colocam em prática e na mesma semana já tem resultados. Então, para quem for chamada para uma dinâmica, com certeza vai se destacar na dinâmica. E para quem está à espera ainda da entrevista, né? Tá lá mandando currículo, cuidando do LinkedIn. Quando for chegar o momento da dinâmica, você já vai estar preparada para se destacar no grupo e para conseguir a aprovação na etapa da dinâmica, tá? Todo mundo vai chegar até o final da aula? Não, porque as pessoas elas acabam saindo, elas não querem consumir conteúdo. Elas querem aqueles hackzinhos, né? Aquelas dicas prontas que não te leva para lugar algum, que não te transforma e que não te faz literalmente pensar, literalmente aprender o processo. E eu não sou essa pessoa, tá? Eu não vou te ensinar um hackzinho, uma dicasinha solta que não vai te servir para nada, você vai esquecer daquilo. Então, por isso que tem 1h30 mais ou menos a nossa live e poucas pessoas conseguem chegar até o final. Mas quem chega até o final, com certeza consegue ter resultados na hora de fazer o processo seletivo, tá? Quem vai ficar até o final, coloca aqui embaixo, hashtag até o fim, para eu já saber quem são as pessoas comprometidas com um processo de conhecimento, com um processo de desenvolvimento. Marcinha chegou, boa noite, Marcinha. Eu acabei de pedir aqui o hashtag até o fim, para eu saber quem que tá aqui hoje, que vai ficar comigo até o final da live. Coloque aí, hashtag até o fim.
Marcinha já chegou chegando, já chegou colocando a hashtag. Ellen, Mariama, a galera aqui comprometida, a galera que quer aprender. Bom, bora lá então. Estão com papel e caneta na mão? Sim, todo mundo com papel e caneta na mão? Bom, o que a gente tem hoje dentro da live de dinâmica em grupo? Rayane, espero que a minha internet também nos permita a não travar a nossa live. Hoje, o Antônio e o Alfredo estão aqui sozinhos. Semana passada eu tinha chamado a Juliana, mas a Juliana deu mais trabalho do que os meus filhos de 4 patas. Então hoje eu preferi fazer a live só eu e os meninos. Acabei não levando pra minha sócia, porque ela tá doente, tá ruim, acabei não querendo levar. Então hoje a gente vai ficar aqui, eu, vocês e os meninos. A Juliana tá na casa dela. Semana passada ela deu muito trabalho, deu muita dor de cabeça pra mim. Tá dando uma desligada, não sei o que tá acontecendo, deixa eu ver. Bom, o que a gente vai ter hoje? A gente vai falar dos pressupostos da dinâmica, ou seja, informações que antecedem, de fato, o momento da dinâmica. Não adianta eu querer te falar o que você vai fazer e não fazer na dinâmica, sem antes te trazer um contexto, te trazer um cenário preparatório para aquela dinâmica, tá ok? E aí eu separei aqui alguns tópicos, né, de pressupostos, para depois a gente entrar na dinâmica. Chegando na dinâmica, eu vou te falar o que o RH espera que você faça, quais atitudes você tem que ter na dinâmica. Para daí, então, a gente chegar no que fazer e no que não fazer na hora da dinâmica em grupo. E aí, por fim, depois que a gente passar por tudo isso, eu vou trazer para vocês uma espécie de uma atividade, né? Uma pós-live, para que você possa colocar todo o conteúdo em prática, né? Primeiro você vai absorver o conhecimento e depois eu vou te indicar caminhos para que você consiga colocar em prática todo o conhecimento de hoje, tá? Então vamos lá. Obrigada, gente. Vamos lá, que tem conteúdo. Pega o caderno, pega a sua caneta e bora. Bom, vamos começar pelos pressupostos, ou seja, informações que antecedem antes do momento da dinâmica, tá? Primeiro ponto que eu queria que você soubesse: por que existe dinâmica em grupo? Alguém aqui já se perguntou? Por que os RHs, por que as pessoas colocam dinâmica em grupo? Porque que o RH une um grupo de pessoas para fazer uma única entrevista. E aí agora eu vou te contar um pouquinho do que acontece nos bastidores. Geralmente, não é uma regra, tá, pessoal? Mas geralmente a dinâmica em grupo é porque aquela vaga ou aquela área tem muitas vagas em aberto. Então imagina que o RH precise contratar 50 pessoas para uma área comercial, por exemplo. Ao invés do RH ficar entrevistando centenas de pessoas, o RH coloca numa dinâmica uma quantidade de pessoas para que ele consiga otimizar o tempo dele. Ou seja, para que ele consiga avaliar mais de uma pessoa no mesmo momento, na mesma dinâmica. Então, em resumo, a dinâmica existe para otimizar o tempo de contratação daquela ou daquelas vagas. E por isso acontece uma dinâmica. Pode ser também para que o RH consiga comparar perfis de candidatas de uma só vez. Em resumo, de modo geral, independentemente do motivo, a dinâmica serve para otimizar o tempo do RH em relação às contratações. Beleza? Conseguiram entender o porquê que existe uma dinâmica em grupo, o porquê o RH faz dinâmica em grupo? Mande corações para eu saber se tá check, se vocês entenderam. Marcinha disse que tá travando.
Mais alguém tá travando? Cadê o pessoal aqui? Me mande uma mensagem no chat para eu saber se eu posso prosseguir. Posso continuar? Check, beleza. Mas tô ouvindo. O vídeo tá travado pra alguém? Ou é a internet da galera? Porque tá chovendo, né? E aí eu não sei se é a minha ou se é a de vocês, por conta da chuva. Mas eu acho que é a de vocês, porque pra mim tá check. Bom, beleza? É por isso que existe... Ah lá, começou. É por isso que existe a dinâmica, tá, gente? Pra selecionar o maior número possível de candidatas no menor tempo, para que aquela vaga daquela área seja completada, seja fechada, tá? A duração da dinâmica. Em média, a dinâmica dura de 1h30 a 2 horas, tá? Por que tem este tempo? Porque são 2 etapas cada dinâmica. As motos. Então, tem aí uma duração de até 2 horas. Quando você for chamada para uma dinâmica, já espere que você fique lá por 2 horas, mais ou menos. Pode ser que seja menos e pode ser que passe um pouquinho. Eu mesmo já fiz dinâmicas em 1h30, já fiz dinâmicas a mais de 2 horas, então é muito relativo, mas tem essa média aí de até 2 horas, tá? E a quantidade de pessoas também é uma média de até 12, tá? Então você vai ser lá selecionada para uma dinâmica em grupo, na qual você vai ficar em média até 2 horas, num grupo de mais ou menos 12 pessoas. Pode ser que sejam mais pessoas? Pode. Pode ser que sejam menos? Pode também, tá? Mas a média aí é de até 12. Eu já fiz dinâmica com 6 pessoas, já fiz dinâmica com 20 pessoas, mas aí era uma loucura, era muita vaga pra fechar, o máximo de pessoas que eu pudesse colocar numa sala, que não comprometesse a experiência da candidata, eu fazia. Mas eu preferia seguir à risca um limite ali de até 12 pessoas. E por que eu tô te contando esses pressupostos? Para você preparar sua mente, preparar seu psicológico. Porque às vezes a pessoa acha que ela vai para uma dinâmica com 4 pessoas. Aí chega lá, tem 12. Aí ela entra em pânico. Meu Deus, 12 pessoas, e agora? Então já tô te contando desde agora para você se prevenir e trabalhar a sua mente, que talvez pode ser sim que na sua dinâmica tenha aí até 12 pessoas, tá? Mandaram aqui, eu adoro dinâmica e na medida que a gente participa, a gente só aprimora. É exatamente isso. Quanto mais entrevista você faz, melhor você fica. Quanto mais você treina, melhor você fica. Hoje, uma das seguidoras me mandou no chat que ela tinha ido fazer uma entrevista, anunciaram uma vaga A e depois a vaga era B, que não tinha nada a ver com ela, e ela ficou um pouco frustrada. E eu falei pra ela, olha, pelo menos você treinou, você foi lá, você fez entrevista, você pôde se conhecer no campo de batalha. Então é exatamente isso, quanto mais, melhor, tá? Fases da dinâmica, coloca aí, fases da dinâmica. São 2 fases, em geral, não é uma regra. Tudo que eu ensinar hoje não é uma regra, mas tudo é o que mais acontece, é o mais utilizado no mercado, nos RHs, tá? Em geral, são 2 fases. A primeira fase é a fase onde você se apresenta individualmente. Então lá, imagina uma dinâmica com 12 pessoas. Essas 12, todas se apresentarão sozinhas. Antônio, vem aqui. Eu vou dar essa capinha do meu celular que tá ruim pra eles comerem. Ó, vai destruir essa capinha, me dá paz. Tá, Alfredo, uma pra você. Pronto, vamos ver se agora eles me dão paz, né? Eu dei aqui algumas coisinhas pra eles comerem. Então, voltando. Na dinâmica são 2 fases. A primeira você se apresenta sozinha, e aí eu vou te ensinar a fazer isso.
Depois que todo mundo se apresenta, aí tem a segunda etapa da dinâmica, que geralmente é um desafio para que você resolva em grupo. Não ali talvez com as 12, mas talvez 4 grupos de 3 grupos de 4 pessoas. Aí a recrutadora vai dividir aquele grupo para que você resolva algum problema, ou algum case, ou alguma venda em grupo. Então, em geral, é assim que funciona, tá? Primeira fase, você sozinha, se apresentando. Segunda fase, você se une a mais pessoas daquele grupo para resolver algum case, para vender algum produto, para que o RH te conheça no campo de batalha, te conheça trabalhando em equipe, para que ele analise qual é a sua postura diante daquele grupo. Se você fica mais quieta, acatando ordens, ou se você participa, ou se você lidera aquele grupo. Se você tem um poder de influência, ou seja, se você influencia aquele grupo na tomada de decisão, enfim. A segunda parte, né, a segunda fase é para que o RH analise o seu perfil junto daquele grupo. Ah lá, meu grupo começou a brigar na hora, na última dinâmica. E aí é um problema, né? Se o grupo começa a brigar, a gente tem que ter muito em mente que, se naquele momento curto da dinâmica as pessoas começaram a ter atrito, como será esse grupo ou aquela pessoa no dia a dia? Imagina que ela tem que resolver um conflito. Provavelmente o grupo não foi aprovado, porque tudo o que acontece na dinâmica, o RH prospecta, projeta no dia a dia ali naquela empresa, naquele trabalho, naquela área. Então por isso que é muito importante você ter ali o cuidado ao resolver o case junto do grupo, tá? Mas em geral são essas duas fases. Rafa, tem uma quantidade certa de aprovações na dinâmica? Ou seja, uma pessoa, 2, 3, 4, enfim. Não existe uma resposta absoluta, porque depende do número de vagas. Mas, com certeza, será mais de uma vaga, né? Pode ser que sejam 5, 10, 15. Quando eu fazia dinâmica, eu tinha mais de 100 vagas para fechar. Então imagina quantas dinâmicas eu precisei fazer para fechar mais de 100 vagas. Muitas, mas muitas. O dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro fazendo dinâmica em grupo. Então imagina que as 12 pessoas daquela sala da dinâmica eram muito boas. Eu contrataria, passaria, né, na verdade, para a próxima etapa, as 12. Então tire da sua cabeça que é uma competitividade, que você tem que ser melhor do que a outra pessoa. Não existe isso. Você tem que ser boa e pronto. Quase sempre, tá, pessoas? É mais de uma vaga. Quase sempre é mais de uma vaga. Então fique tranquila. Não precisa querer passar por cima da outra pessoa. Não precisa querer ser um trator. Faça a sua parte, que aí você vai ser aprovada para a terceira etapa ou para a quarta etapa. Na dinâmica, o recrutador já tem noção de quem vai... Voltou? Olha, sim, não é uma verdade absoluta, tá, Cris? Mas geralmente na dinâmica, o RH, né, o recrutador, já sabe mais ou menos quem está mais perto da aprovação, quem está mais perto do perfil da vaga que a área está buscando. E por isso que é importante vocês seguirem esse passo a passo para vocês conseguirem ser chamada, né, para a próxima etapa pós-dinâmica. A dinâmica, ela tá no meio do caminho. Tem mais uma etapa pela frente, né? É só ali o meio do processo seletivo. Então você tem que garantir a dinâmica para que você vá para uma próxima etapa. E assim, a dinâmica pode mudar o jogo do seu processo seletivo. Porque às vezes o RH tá em dúvida, né? O RH ficou na dúvida. Será que eu contrato a Elaine? Não sei, tô na dúvida da Elaine. O que o RH faz? Coloca a Elaine na dinâmica em grupo para ver como é que a Elaine se sai na dinâmica.
porque ela pode surpreender, né, o RH, ou pode constatar que, olha, realmente a minha dúvida era para não contratar. Ou não, poxa, ainda bem que eu chamei a Elaine pra dinâmica, porque ela é maravilhosa, ela mandou super bem na dinâmica em grupo. Então a dinâmica em grupo também nos ajuda a entender se a dúvida era boa ou se a dúvida era ruim. Não necessariamente eu já saio dali contratando a pessoa. Ela vai ser colocada em outras etapas, mas a dinâmica é um tira-teima, é onde a gente consegue tirar uma prova ali do seu perfil, tá? Então, fique despreocupada em relação à quantidade de contratações, tá? Geralmente é muito mais do que 5 vagas. Como eu disse, né? Teve uma vez que eu contratei 180 pessoas em 2 meses. Então você imagina quantas dinâmicas, quantas pessoas passaram ali comigo numa dinâmica em grupo. Então fique tranquila, aprenda a aula de hoje. Se você aplicar tudo que tá na aula de hoje, eu garanto que você vai ser aprovada na fase da dinâmica, tá? A Tânia tá perguntando se painel online geralmente é dinâmica. Painel é um case onde ela apresenta algum projeto, defenda alguma ideia, enfim. É uma espécie de dinâmica, não chega a ser uma dinâmica, porque geralmente você faz sozinha. Dinâmica é quando eu uno várias pessoas com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito de contratação. O que você fez, Elaine, foi um case. Você apresentou um case para uma área, para um gestor. Isso acontece quando tem menos vagas. E aí o RH prefere seguir no individual, tá? A dinâmica é como se fosse um case, só que em grupo, no coletivo, por conta da quantidade de vagas. Imagina precisei contratar 180 pessoas em 2 meses. Não dá, é impossível eu pedir para cada uma dessas pessoas que eu precisei entrevistar me apresentar um case individual. Eu não conseguiria contratar aquela quantidade de vagas no tempo de 2 meses. Então a dinâmica ela serve para otimizar o tempo do RH, tá bom? Agora na dinâmica, preste atenção para você não fazer coisa errada e ser reprovada no primeiro minuto. E sério, nos primeiros minutos da dinâmica, eu já reprovava a pessoa. Eu nem tinha ouvido ela ainda, eu nem tinha, ela nem tinha me contado a história dela. Ela nem tinha se apresentado ainda e eu já tinha reprovado ali metade da turma sempre que aconteciam essas coisas, tá? Então, faz um asterisco, cola um chiclete, um band-aid, um ketchup, alguma coisa pra você sinalizar que é importante, tá? Primeiro ponto. Vocês estão me ouvindo? A Rayane falou que travou aqui. E eu queria saber se tá travado ou se eu posso prosseguir. Posso seguir, manda corações, comente no chat se eu posso seguir ou se eu tô travado. Normal? Beleza, então vamos embora. Jean, como eu posso responder porque eu quero sair do emprego atual? Você vai assistir depois, não saia da live, a live de número 2. Lá eu te ensino sobre isso, tá? Coloca um chiclete, um band-aid, um asterisco, um post-it, qualquer coisa para que você escreva agora. Na dinâmica. Escreva aí, na dinâmica. Pontualidade. Você vai chegar entre 10 a 15 minutos antes da dinâmica. Não chegue muito antes, porque senão vai demonstrar ansiedade. Tinha pessoas que chegavam lá para fazer o processo seletivo 2 horas antes. Caceta, eu não estou preparado para te receber agora. Eu marquei a sua dinâmica 15 horas. Então você vai chegar 14h50. Por que você chegou 14 se eu marquei 15? Não faz sentido, o RH não está te esperando às 14.
Ele está te esperando às 15. Então você vai chegar 14h50. Não chegue muito antes e também não chegue depois. O que tinha de pessoas que chegavam depois, gente, não faz sentido. Eu já tinha explicado como seria a dinâmica, já tinha feito a introdução da dinâmica. As pessoas já estavam se apresentando e aí a pessoa chegava lá. Por que a pessoa chegou atrasada? O que aconteceu? Ah, teve trânsito. Saia antes de casa. Ah, é que eu não achei o endereço. Procure antes. Mas, Rafa, como é que eu vou sair antes se você falou que eu só posso chegar na empresa 10 minutos antes, de 10 a 15? Vai tomar um café, fica sentada na praça. Senta lá na praça, liga a minha live e fica estudando a live antes da dinâmica. Sei lá, se vira, só não vá pra empresa uma hora antes. É ser sem noção, tá? Roupa. Cuidado com a roupa que você vai à dinâmica. É a mesma coisa que eu falei na live 2. Por mais que a empresa adote ali um ambiente no dress code, ou seja, não tem um código de vestimenta, você pode ir à vontade, você tá numa dinâmica em grupo. Então coloque uma roupa que seja uma camisa, uma calça jeans preta, um sapatinho, tá ótimo, mas também não precisa de gravata, não precisa colocar salto alto, não precisa fazer uma mega produção, porque não é um casamento, mas também não é um baile funk. Faça ali, não estou indo ao casamento e nem ao baile funk. É só colocar uma camisa, uma calça jeans preta, um sapatinho, lavar o cabelo, tirar o óleo do cabelo. Posso falar isso com propriedade, porque o meu cabelo, ele é muito oleoso. Então se eu não lavo, já era. Então é a mesma coisa, tá? A roupa é importante, Rayane, porque imagina... eu vou contar uma história. Acho que eu já contei isso em alguma das lives. Mas o que me aconteceu? Tava eu fazendo um processo seletivo. Aí uma vez, tava eu e uma amiga minha, Nairana. A pessoa lá chegou pra ser entrevistada e a Nairana baixou a cabeça. Falei, eita porra, o que aconteceu? Quando eu olhei pra pessoa, ela estava com uma roupa. Até hoje, eu não consigo dizer que roupa era. Mas... ela tava com uma roupa preta. Eu não sei se era seda, cetim. Não sei se era um... enfim. Eu só sei que o resultado é que eu enxergava toda a bicola dela. Ela tava sem sutiã, com uma tipo um... não sei se era um pijama, se era uma roupa de dormir, se era uma camisola. Preto transparente. E de verdade, eu enxerguei toda a bicola dela. Como é que entrevista uma pessoa com a bicola de fora? Me responda. Como é? Ai, gente, cada coisa, né? Então, assim, tenha noção com o que você veste, né? Você tá indo a uma entrevista. O modo que você se veste comunica muita coisa. Comunica, né? A pessoa da bicola lá. Ela tem noção? Não tem noção nenhuma. Como é que ela iria trabalhar no dia a dia? É complicado, Vani, é complicado. Então, assim, era bicola, Camila. A bicola tava de fora. Então, assim, tenha noção, tá? Coloque uma camisa bonitinha. Não precisa ir pro casamento, como eu disse. Não precisa colocar um saltão, uma make pesada, né? Assim também não precisa ir de shorts, de chinelo, tá? Pega uma roupa bonitinha e aí você vai lá e coloca essa roupa, tá? A Andressa disse tudo. Menos é mais. É exatamente isso. Menos é mais, tá? Tá na dúvida? Coloca uma roupa preta. O preto nunca dá errado. É básico. Não deixa você fora. Tá bonitinho, tá dentro. Coloca uma roupa preta e já era. Tá? Às vezes ela queria chamar a atenção. É assim, chamou a atenção? Chamou. Pro sem noção, pro ridículo. E aí ela não foi aprovada. É óbvio que eu não aprovaria ela, né, gente? Postura. O que eu quero dizer sobre postura? Não vai chegar lá na dinâmica? Imagina que você vai sentar ali junto no grupo, né?
Visualiza aí na sua cabeça um grupo em roda, em círculo, de 12 pessoas. Aí a pessoa ela tá sentada assim, ó. Sério, a pessoa assim na dinâmica. Aí ela dá uma rodadinha. Tem pessoas que colocam o pé assim, ó. Tipo, tô em casa, tô com o pé aqui em cima. Eu costumava fazer dinâmica. Era um sofá redondo e as pessoas sentavam nesse sofá. As pessoas simplesmente chegavam e colocavam os pés no sofá. E a minha vontade era de falar: amada, você tá na sua casa, tá à vontade, quer alguma coisa? Então, assim, a postura conta demais na hora do processo seletivo. Você não vai chegar lá e colocar o pezão pra cima, deitar na cadeira, né? Você vai sentar com a sua postura ereta e atenta ali no que tá acontecendo. Rafa, mas tem gente que faz isso demais. Se você é uma pessoa que faz isso, é por isso que você foi reprovada. Se você chega lá, coloca o pezão de qualquer jeito, deita na cadeira, parece que veio a pé de 10 horas seguidas, tá morta ali de cansaço. Gente, tem que ter noção. As pessoas, elas chegavam na dinâmica e aí elas se sentiam em casa e começavam a fazer as coisas que eu falava: pelo amor de Deus, amada, você está numa entrevista. Você está sendo avaliada, né? E a dinâmica em grupo é exatamente isso, tá? Analisar o comportamento da pessoa humana no meio social. Como aquela pessoa se comporta à frente de outras pessoas. Se sinta em casa, mas lembre-se que não está. Marcinha, é exatamente isso. Pode ficar conversando com os demais candidatos antes da dinâmica? Pode, Cris. É até bom que você faça isso para quebrar o gelo, né? Para você não ficar ali tensa na dinâmica em grupo. Então, sim, é legal que você converse antes, que você interaja no grupo, que você conheça as pessoas antes do acontecimento da dinâmica. Eu costumava dar tempo, uns 10 minutinhos, para as pessoas conversarem, para as pessoas se conhecerem. Porque quando eu chegava na dinâmica, a sala já estava harmoniosa, as pessoas já se conheciam. Eu chegava lá, o pessoal tava falando de signo, já tava se conhecendo. E aí você consegue ficar solta na hora da dinâmica. Mas lembre-se da postura. Não vai ficar falando alto, porque você pode atrapalhar outras pessoas que estão trabalhando ao entorno. Então tem tudo isso, tá? Energia. Já foi uma dinâmica em grupo e a pessoa tava lá morta? Ela tava ali, parecia que tava morta, praticamente dormindo. Ela ficava assim, ó. Gente, pelo amor de Deus, energia, sorriso, postura de quem tá feliz de estar ali, né? O olhar, o brilho nos olhos comunica muita coisa na hora da dinâmica. Se você tá morta lá na dinâmica, você não vai ser aprovada. Tá sem energia nenhuma. Parece que você tá ali amarrada, por obrigação. Alguém te obrigou a ir à dinâmica. Aí fode o rolê. Aí você não vai ser aprovada. Meu AP 504, não sei seu nome, mas tá escrito aqui, meu AP 504. Tá perguntando se ela pode ir com as tatuagens à mostra. Olha, é o que eu sempre falo. Você tem que estudar a empresa antes pra saber se o ambiente daquela empresa te acolhe ou te encolhe. Você vai poder ser você mesma na empresa? Se sim, sim, vai com as suas tatuagens. Se não, se a empresa não permite ou tem preconceito, o que é que você vai fazer lá, Lilian? O meu AP 504 se chama Lilian. O que você vai fazer lá, Lilian? Daqui 1 mês, 2 meses, você vai estar frustrada. Você vai querer sair dali. Então, volte algumas casinhas, estude a empresa primeiro e tenha certeza que a empresa tem tudo a ver com você, tá bom? Mas, energia e sorriso no rosto. Não me chegue à entrevista e não fique na entrevista com cara de morta, tá bom?
E atitude. Você tem que ter atitude durante a dinâmica. Não dá pra você deixar com que outras pessoas façam o que você poderia fazer. Porque geralmente o RH pergunta, né? Quem quer começar? Faz ali um desafio. E nós, pessoas humanas, temos a deixar que outra pessoa comece. Ah, não, vou ficar bem quietinha aqui pra ver como é que a pessoa vai fazer. Aí eu vou lá e faço também. É um erro, daqui a pouco eu vou falar sobre ele, tá? Mas de modo geral, na dinâmica é importante tomar cuidado com esses pontos que eu acabei de trazer, tá bom? Dúvidas até aqui? Voltou? Tá travado? Voltou? Tá travado? Mande corações aqui pra eu saber. Pegar uma água. Podemos continuar, pessoal? Time, meninas, mulheres, pessoal, rapazes que estão aqui. Podemos continuar? Cris, beleza? Está normal? Van? Elaine voltou. Agora é a hora que você vai escrever aí no seu caderno. O que fazer na dinâmica? Anota aí. O que fazer na dinâmica? Anotaram? Mande corações aqui para eu saber se vocês anotaram. O que fazer na dinâmica? Beleza? Primeiro ponto, estudar a empresa. A Lília colocou ali sobre a dúvida dela da tatuagem, né? Primeiro de tudo, você vai estudar a empresa. Esse passo de estudar a empresa, ele tá lá atrás, antes de você mandar o seu currículo. Antes de você enviar o seu currículo. Antes de você fazer o seu currículo. Quem assistiu a live anterior sabe. Você tem que fazer o seu currículo espelhando a vaga. Então, você vai ter que estudar a empresa muito antes. Agora, se você caiu ali de paraquedas, você não estudou a empresa, você não vai de jeito nenhum, nunca, a entrevista sem estudar a empresa. Não vai rolar. Você vai ficar insegura. Você não vai saber o que dizer ali na hora da sua apresentação. Então, fui chamada para dinâmica em grupo. Asterisco, band-aid, ketchup, post-it, marca-texto. Estudar a empresa. Tá? Não tem como você ir à dinâmica sem estudar a empresa. A caceta do meu celular toda hora tá apagando o brilho. Eu não sei o que foi que eu fiz, que agora eu tenho que ficar clicando aqui pra voltar o brilho dessa caceta aqui. Não sei o que fiz, mas vamos lá. Aí, estudou a empresa? Jana, super importante. Nunca jamais vá à dinâmica sem estudar a empresa, tá? Na minha primeira entrevista, fui a última a ser chamada. Eu fiquei super nervosa e passei. Já fiz o exame, mas até agora não me chamaram. Nossa, eu não vou conseguir falar seu nome. Mas me manda um direct depois que eu te respondo sobre essa dúvida, tá bom? Estudar a vaga. Tem que estudar a vaga e fazer um depara. O que é um depara? Um depara dos requisitos, né? Pegar ali os requisitos da vaga e fazer um para com as suas experiências. Então você vai olhar uma coisa e outra e entender dos requisitos da vaga, o que você já fez, o que você já entregou de resultado. Por que é importante você fazer isso? Quando você estuda a vaga e faz um depara, é muito claro na sua cabeça que você é a pessoa ideal para aquela vaga. Você percebe, essa pessoa sou eu. Eu tenho tudo a ver com essa vaga, eu tenho tudo a ver com o job, né? Com o dia a dia. E aí na hora de se apresentar na dinâmica, você consegue traduzir, você consegue se apresentar e criar uma narrativa que faça sentido na cabeça da recrutadora. A recrutadora não quer encontrar a pessoa ideal para aquela vaga? A moto. Tá passando uma moto.
Se a recrutadora está buscando uma pessoa ideal para aquela vaga, você tem que se mostrar a pessoa ideal. E como é que você faz isso? Estudando a vaga e fazendo um depara dos requisitos com as suas experiências. Rafa, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu consigo fazer um depara? Depois, você vai assistir a live de número 2. Quando você assistir a live 2, você vai entender melhor como fazer um depara dos requisitos para as suas experiências. E a live de número 4 e 5 também, tá? E aí, depois que você tiver estudado a empresa e a vaga, terceiro ponto, fazer o seu pitch. Mande corações aqui pra mim, pra eu saber se vocês estão vivas, se vocês estão prestando atenção na aula. Porque esta parte é muito importante. Mande corações aí. Pitch. Ontem a gente publicou aqui no Instagram o conteúdo sobre pitch. E de verdade, se você que está ouvindo agora não tem um pitch ou não sabe o que é um pitch, eu vou te ensinar. Você vai ter que criar o seu, treinar o seu, para que você tenha o seu pitch pronto em qualquer lugar, em qualquer entrevista. Pitch nada mais é, de modo simples, né, explicando aqui de forma mais didática, ele é uma escrita persuasiva, sobre um produto, um negócio, uma ideia, sobre você, sobre a sua história, sobre as suas experiências, enfim, não necessariamente é sobre um negócio, sobre uma ideia. O pitch pode ser criado sobre nós mesmas, né? Eu posso escrever um pitch sobre a minha narrativa para que eu apresente em qualquer entrevista de emprego. Olha os meninos latindo. Eu até falei numa das lives sobre o elevator pitch, né? Que é o pitch dentro do elevador. E o que é o elevator pitch? É literalmente dentro do elevador você conseguir convencer um investidor sobre a sua ideia ou sobre o seu negócio. Imagina que você não encontra investidores ali na esquina da padaria, ali no mercado. É difícil achar essas pessoas. A agenda dessas pessoas é muito lotada. Como é que você vai marcar um encontro com o investidor? É muito difícil. Mas imagina se você pegasse o elevador com um investidor que poderia investir na sua ideia, investir no seu negócio. Você conseguiria, em poucos segundos, convencê-lo de forma persuasiva a investir no seu negócio? Você teria na ponta da língua o pitch pronto para falar do seu negócio em poucos segundos? E é exatamente isso que a gente tem que construir e aprender a fazer. É escrever uma narrativa nossa a fim de convencer em qualquer entrevista que somos as melhores ou a melhor candidata. As lives estão todas salvas aqui no Instagram. Depois que acabar esta, procure. Se você não encontrar, manda uma mensagem no direct que eu te encaminho, tá bom? Então, o pitch, você vai ter que construir um pitch. Como é que eu faço isso, Rafa? Como é que eu escrevo um pitch sobre mim mesma? O primeiro ponto é estudando pitch. Coloca um band-aid, um asterisco, alguma coisa aí no seu caderno e escreva pitch estudar. Depois você vai estudar sobre pitch para que você entenda melhor o que é. Quem ficar na dúvida, me manda um direct depois e eu mando um áudio explicando melhor o caminho que vocês vão seguir. Mas via de regra, o passo a passo é: escreva sobre você e sobre as suas experiências. Faça uma escrita mesmo. Separe um tempo, senta e escreva sua própria narrativa. Depois que você escrever, reescreva. Quando a gente reescreve,
a gente melhora, a gente dá uma refinada naquilo. É igual a live. Eu escrevo o nosso roteiro 2 dias antes. E no dia da live eu reescrevo o nosso roteiro. E sempre fica melhor. Sempre fica mais perto do que eu gostaria de ter. E o pitch é a mesma coisa. Quanto mais você reescrever, melhor ficará a sua narrativa, tá? Depois que você reescreveu, você vai apresentar o que você escreveu. Porque você não vai chegar na entrevista, na dinâmica, com o seu pitch escrito. Não vai rolar. Você vai ter que apresentar a sua narrativa até que fique natural para você. Até que fique de modo automático. Que você consiga fazer em qualquer lugar para qualquer pessoa. Rafa, como é que eu vou apresentar? Sozinha, na frente do espelho, pros seus ursinhos, pra sua família, pra sua namorada, pro seu namorado, pro seu melhor amigo, pra sua melhor amiga. Em qualquer momento que você puder, apresente. Faça essa apresentação várias vezes. Rafa, mas eu tenho vergonha. Como é que eu vou apresentar a minha narrativa persuasiva para minha mãe, pro meu pai, pra minha namorada, pro meu namorado? E aí você pode fazer sozinha, na frente do espelho, no seu quarto, na hora que você estiver tomando banho, na hora que você for lavar uma louça, limpar a casa. Faça esse exercício para sempre. Rafa, depois que eu apresentar várias vezes, o que eu faço? Treina. Treina todos os dias até que fique natural para você se apresentar. É preciso usar a palavra-chave? Depende muito. Porque assim, na apresentação, você vai ter que falar sobre você pessoalmente e sobre você profissionalmente. São as duas coisas. Então você vai ter que escrever uma narrativa que traga quem é você e ao mesmo tempo quais são as suas experiências e resultados. Sempre pautada naquela vaga que você se aplicou, para aquela área que você se aplicou. Por isso que é preciso antes fazer um depara da vaga para a sua experiência. Sem estudar a vaga antes, o seu pitch não vai ficar persuasivo, assertivo. Lembre-se, é uma escrita persuasiva, é uma narrativa persuasiva. Você tem que mostrar para a recrutadora que você é a melhor pessoa. Então você tem que trazer dentro do seu pitch experiências e resultados que comprovem que você é a melhor pessoa para aquela vaga. É como se fosse uma carta de apresentação. Amanda, é quase isso, mas não é. Porque a carta, ela é curtinha. Você vai escrever ali uns 4 parágrafos mais ou menos. Já o pitch, você vai ter que falar de 8 a 10 minutos, mais ou menos, na hora da dinâmica. Imagina que você não tem um pitch. Como é que você fala da sua vida inteira em 2 minutos? Não rola. É muito nítido que você não tem autoconhecimento, que você não estudou a vaga, que você não estudou a empresa, que você não escreveu um pitch. Porque acontece, né, da recrutadora passar a sua vez, é sua vez de falar, e você fala por 2 minutos. Você não usou o tempo que ela te deu para se apresentar. Então o ideal é que você se apresente de 8 a 10 minutos, tá? E para que você consiga falar de 8 a 10 minutos, você vai precisar escrever uma narrativa sobre você mesma, tá? Beleza até aqui? Posso seguir? Tá tudo check? Tá normal? Tá funcionando? Posso continuar? Mande corações aqui para eu saber se eu posso continuar. Check, podemos continuar? Ok. Depois no final, fique tranquilas, calma. Depois no final da live, eu vou trazer caminhos
para que você consiga desenvolver tudo isso, tá? Então fique tranquila, calma, que eu vou mostrar caminhos para que você consiga desenrolar todo o conhecimento da nossa live de hoje, tá bom? O próximo passo do que fazer, que é o passo de número 4, estudar técnicas de vendas. Você vai precisar estudar vendas. Por quê? Rafa, mas eu não me apliquei a uma vaga de vendas. Eu não estou concorrendo a uma vaga comercial. É a minha vaga administrativa, é RH, jurídico, não importa. Independentemente da sua área, você vai precisar estudar técnicas de vendas. E quando a gente fala de vendas, não necessariamente é vender um produto, vender um serviço, mas sim vender a sua ideia. Vender o que você acredita que vai ser importante naquele projeto, naquela entrega. É literalmente você conseguir convencer as outras pessoas de que a sua ideia funciona, de que o seu caminho é melhor. E isso é no dia a dia. Quando você vai implementar um processo na empresa, você precisa convencer o seu gestor, as pessoas do time. Quando você quer mudar alguma coisa, você precisa convencer a outra pessoa. Tami, maravilhosa. Obrigado. Então, tire da sua cabeça, pare de achar que somente quem é da área de vendas precisa estudar vendas. Não é verdade. Se você não tem um perfil persuasivo, um perfil comercial, é só você aprender, é só você estudar que você vai passar a ter esse perfil comercial, que é importante para qualquer área, para qualquer fase da sua carreira. Você tem que se vender. Dinâmica, processo seletivo, nada mais é do que você vender o seu trabalho, a sua história, a sua experiência. Então você vai ter que aprender a vender, não só apenas para mandar bem numa dinâmica, mas para ter sucesso na carreira que você quer construir, tá? A Vani lembra de mim quando vai fazer processo seletivo. Várias pessoas mandam isso, viu? E eu fico muito feliz. Quem mandou aqui? A Tatiana mandou. Não sei me vender. Você vai precisar estudar técnicas de vendas. E por que você precisa estudar técnicas de vendas? Porque você precisa pensar fora da caixa. Você precisa sair um pouquinho do óbvio, fazer diferente, inovar. Se você não sabe técnicas de vendas, como é que você vai conseguir sair da caixa e inovar? Muitas vezes vai ter desafios na dinâmica em que você vai precisar pensar fora da caixa. Trazer ali uma ótica diferente para a recrutadora. Por exemplo, essa semana eu coloquei em algum dos exemplos a venda de uma TV quebrada. Quando eu pedia para alguém convencer a outra pessoa de comprar uma TV quebrada, as pessoas ficavam presas na TV quebrada. Ah, mas aí eu mando pro conserto. E aí o conserto, né, ficava naquela informação de que a TV estava quebrada. Então na cabeça dela, ela só tinha que vender uma televisão que estava quebrada. E aí olha que engraçado. A pessoa ficava ali, não, mas aí vai ter um desconto. A TV está super nova, só que tá com um trincadinho aqui. Pra arrumar fica tantos, aí eu te dou um desconto. Aí ficava naquilo, né? Tentando convencer a outra pessoa a comprar uma televisão quebrada. E o maior benefício e o maior argumento é de que daria um desconto, né? E aí, gente, para e pensa. Por que não ressignificar, desconstruir uma televisão quebrada, reciclar uma TV quebrada? O que a gente consegue fazer com uma TV quebrada? O que a gente consegue fazer com uma televisão quebrada?
Será que a gente conseguiria, por exemplo, fazer uma mesinha, uma prateleira, como a Camila mandou aqui agora? Será que para quem gosta de decoração, eu não posso suspender em aço e fazer tipo uma lousa de post-it? Será que eu não posso fazer alguma mesinha para colocar algum móvel, algum enfeite? Enfim, dá pra fazer várias coisas. Um aquário, palito de dente. Eu falei esses dias sobre o palito de dente. Na dinâmica que eu fazia... Deixa eu ver se eu posso falar isso agora. Eu só dou uma segurada nesse exemplo. Pera. Na minha dinâmica, o que eu fazia? Na segunda etapa, que era o case, eu dividia as pessoas em grupo. Escuta este exemplo que é perfeito. Eu dividia o grupo todo em mais grupos, sei lá, 4 grupos de 3 ou 3 grupos de 4 pessoas e entregava 3 palitos de dente. E aí, o que as pessoas faziam com esses palitos? Eu dava a elas 20 minutos para irem às ruas trocar aquele palito por um produto melhor. Então as pessoas, o grupo, ia até a rua e tinha que convencer pessoas da rua a trocar o palito de dente por um produto melhor. E aí elas tinham 20 minutos. Tinha que gravar o momento ali da troca para eu poder assistir, para eu poder ouvir o que elas falaram sobre o produto, né, que era um palito. E era incrível, porque as pessoas, elas ficavam ali assim, mais ou menos, daqui a pouco tá na hora do almoço, você não quer esse palito pra você usar. E aí a maioria das pessoas ficava presa ao palito de dente em si. Elas não conseguiam atribuir qualidade, atributos àquele palito. Não conseguiria, as pessoas não conseguiam ressignificar, desconstruir um palito e pensar um pouquinho fora da caixa, um pouquinho fora do óbvio. Então, o que dá pra fazer com palito? Dá pra fazer o delineado, né? As mulheres aqui que colocam delineado, geralmente borram. Se você colocar o palito de dente e puxar o delineado, você nunca mais vai borrar sua maquiagem. Dá pra gente tirar o chip do iPhone, caso você tenha perdido a chavinha. Dá pra desentupir um fogão. Dá pra fazer a acupuntura, né? Usar como aquelas microagulhamentos. Prender o cabelo, já não sei se segura, Mariana. Mas, né, quem sabe. Dá pra fazer aquelas florzinhas na unha, quando vocês forem pintar as unhas. Enfim, dá pra fazer várias coisas com um palito, até artesanatos. Então a ideia da recrutadora, quando te coloca uma venda inusitada, ela não quer que você somente venda. Ela quer que você saia da caixa, que você pense além do óbvio. E aí, minha amiga, como que você vai fazer isso? Estudando técnicas de vendas. Porque se você não souber técnicas de vendas, você não vai conseguir pensar além. Não vai conseguir contornar objeções, agregar valor ao que você está vendendo, pensar diferente. É isso que a recrutadora analisa na hora de uma venda. É isso que a recrutadora vai querer analisar. E é por isso que eu tô te falando. Não importa se a sua dinâmica é para uma área de vendas. O importante é você conseguir persuadir e convencer a outra pessoa de que a sua ideia é a melhor, para que a sua escola, para que a sua ideia seja escolhida, tá bom? Daqui a pouco eu trago mais exemplos assim do que é pensar fora da caixa. Mas por que o RH quer que você pense fora da caixa? Porque no dia a dia, as melhores pessoas que trazem mais resultados, elas pensam fora da caixa. Elas vão além, elas saem do óbvio. E essas pessoas costumam trazer não só resultado para a equipe, não só resultado para a empresa. Consegue melhorar processos, consegue mudar uma estrutura que não tá legal. Ela consegue trazer um pensamento
crítico, que é muito importante para a empresa e para os resultados, tá? Enfim, então toda vez que vocês estiverem em frente a um desafio, a uma venda, para por 2 segundos e pensa: será que eu estou pensando no óbvio, o que todo mundo pensaria? Ou eu posso inovar, sair da caixa, trazer uma outra perspectiva para este produto? É isso que você tem que fazer na hora de vender alguma coisa, até mesmo a sua própria ideia, tá bom? Mande corações se eu posso seguir, se tá check esse ponto. Corações para eu saber se eu posso seguir. Agora, como mostrar nosso perfil na dinâmica sem parecer arrogância, sabendo o que você está falando. Falou, mostre resultado. Levantou uma bola, justifique essa bola que você levantou. Se você se dispôs a vender um produto melhor do que a outra pessoa, venda melhor do que a outra pessoa. Se você se mostrou ser a pessoa perfeita, justifique com resultados. Emende já, olha, e eu fiz exatamente isso, trazendo um resultado. Assista depois a live de número 2 e de número 4, que aí você vai aprender mais sobre isso, tá? Ser a primeira a se apresentar. Este ponto é o ponto de número 5 do que você deve fazer na dinâmica em grupo. Eu postei essa semana essa dica, que é o maior erro das pessoas na hora de uma dinâmica. Geralmente, o RH fala assim na dinâmica: quem gostaria de começar? E aí fica todo mundo ali sentadinha, com o olho deste tamanho, esperando quem é que vai ser a pessoa que vai iniciar as apresentações. E aí aquilo do ser humano, ele quer ver como a outra pessoa faz, para ele dar um jeitinho de fazer igual, né? Geralmente as pessoas não têm a atitude de ser a primeira a se apresentar. E aí, a partir de hoje, a partir desta live, desta aula, você vai ser a primeira. Você vai ser a pessoa que vai ter a atitude de se apresentar. Primeiro porque mostra para a recrutadora proatividade, atitude, perfil de liderança, pessoa destemida, pessoa que pega e faz o que precisa ser feito. E ao mesmo tempo, você não corre o risco de copiar uma outra apresentação que não foi legal, que não foi bacana, em que a pessoa não fez nada disso que você está aprendendo aqui. Não estudou a empresa, não estudou a vaga, não fez um pitch sobre a narrativa dela, não estudou técnicas de vendas, tá lá, caiu de paraquedas e quis ser a primeira a falar e a se apresentar. E aí, provavelmente, ela fez tudo o que não pode fazer numa dinâmica, que eu vou falar daqui a pouco. E aí você vai lá e copia ela. Você vai lá e segue um padrão. Você cai no efeito dominó. A pessoa cagou e você caga também. Então, por favor, não siga os padrões da dinâmica. Quantas vezes eu fiz dinâmica em grupo e a primeira pessoa que se apresentava cagava o rolê todo. Porque ela falava coisas que ela não deveria falar. E todas as outras tinham ou tendiam a copiar e seguir aquele padrão. Uma vez... Só os cagados. Uma vez eu fiz uma dinâmica e aí o menino, ele foi o primeiro a se apresentar. E ele tava preso naquela fase da vida dele de prestar cursinho, né, pra vestibular de medicina. Só que já tinha prestado muitas vezes e não conseguia a aprovação no cursinho pra medicina. E aí ele entrou num looping, né, num estado depressivo, ansioso, que tava acabando com ele por dentro. E ele ficou muito tempo falando a mesma coisa, o estado depressivo, que ele não conseguia, e nananã, e foi embora. O que as demais pessoas fizeram?
brilhantemente elas repetiram o padrão apresentado, porque elas começaram a trazer as frustrações da vida delas. Tudo que não tinha dado certo, tudo que ela tinha insistido, mas não tinha conseguido. Porque, de certa forma, a pessoa se comove com aquela história e ela tende a querer trazer histórias parecidas, momentos parecidos. É natural. Quando alguém te fala uma coisa e você já passou por aquilo, você vai querer trocar a experiência. Então imagina que alguém fala mal da empresa. Eu vou falar disso daqui a pouquinho. As outras vão querer falar mal também, né? A primeira pessoa que puxou, falou mal, eu vou falar também. Ladeira abaixo. Então você vai ser a primeira para você demonstrar atitude, proatividade, perfil de liderança, perfil que pega e faz o negócio acontecer. E ao mesmo tempo, para não cair na armadilha de cair no efeito dominó do erro da outra pessoa, tá? Rafa, eu quis ser a primeira, mas a outra pessoa foi mais rápida. Ela foi antes de mim. Então você não vai copiar e não vai reproduzir o jeito dela de se apresentar. Você vai criar o seu pitch e vai se apresentar do jeito que você estudou. Beleza? Marcinha mandou. Eu sempre começava, mas aí eu percebi que algumas pessoas me olhavam tipo, nossa, que metida. Caga pras pessoas, Marcinha, eu cago. Se ela te achou metida, problema é dela. Se ela te achou arrogante, problema é dela. Por que ela não se apresentou primeiro? Por que ela não disse eu? Vocês têm que parar de achar ou de se importar com o que as pessoas acham de vocês. Se você tá falando um negócio que você domina, que você estudou, que você entrega resultado, você não é arrogante, você é competente. É muito diferente ser competente e arrogante. Porque se você fala um negócio e não entrega, aí você é arrogante, é mentirosa. Agora, se você fala, faz e acontece, você é competente, amada. As outras que lutem, as outras que estudem o mesmo tanto que você, pra também conseguir ser aprovada, pra também conseguir ir lá e se apresentar primeiro. Você não tá aqui numa quinta-feira chuvosa assistindo a minha live, já são 8h15 da noite. Você não é arrogante, você é uma pessoa estudiosa, uma pessoa esforçada, uma pessoa que tá indo lá sabendo o que tá fazendo. Vai ser a primeira sim. Se a pessoa te achar arrogante, o problema é dela, tá? Já começa, já volto, né? Já começa aqui o ariano que mora em mim. Bom, então você vai ter que ser a primeira, tá? E um ponto muito importante agora, que é o ponto 6. Você tem que estar interessada na história da outra pessoa. Você tem que ouvir a narrativa da outra pessoa. Você precisa se concentrar no que a outra pessoa também está dizendo. Primeiro, por quê? Já vi várias vezes a pessoa se apresentar. Quando ela se apresentava, ela morria na cadeira. Virava ali uma pessoa, só o corpo dela estava ali. Ela não estava mais prestando atenção nas outras pessoas. A postura dela, ela já estava caída no sofá. Lembra da postura? Mantenha-se na postura do começo até o fim, tá? E você tem que se colocar no lugar da outra pessoa. Se a outra pessoa está dividindo a história dela com você, você vai prestar atenção na história dela também. Mas Rafa, não é pro RH que ela está se apresentando? Não. Ela está se apresentando para a sala toda, pro grupo todo. Então você vai prestar atenção, você vai interagir com os olhos. Não vai querer ser uma recrutadora também, né? Daqui a pouco eu vou falar disso com vocês. Mas é importante você manter a postura e prestar atenção fidedignamente na história da outra pessoa, tá? Aí eu vou te contar o porquê daqui a pouco. Daqui a pouquinho eu vou chegar no que não fazer. E aí você vai saber o porquê que você tem que prestar atenção na outra pessoa
sem ser apenas por empatia, por respeito, por postura. Tem um outro porquê também, tá? Mas o próximo ponto, que é o ponto 7 do que fazer, é topar os desafios logo de cara. Imagina que a recrutadora falou assim: Bianca, venda um terreno no céu para Daniele. Bianca Oliveira vai vender um terreno no céu para Daniele Andrade. E aí a Bianca fica com uma cara assustada, gaguejando, tipo, fudeu, sério que é pra eu fazer isso? Tem certeza? Não, calma, pera. E aí a Bianca fica ali, puxando na memória como é que ela vai vender um terreno no céu para Daniele. Então, o que você tem que fazer, gente? Lembra de estudar técnicas de venda? Lembra sobre isso? Quando você estuda sobre técnicas de vendas, você consegue fazer o negócio acontecer. Você tem segurança para vender. Você consegue persuadir a outra pessoa. E aí eu listei 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. 6 pontos para vender de forma rápida. Para vender de forma persuasiva. Francis Paula tá aqui no chat contando que uma vez eu fiz ela vender uma calcinha furada. E é isso. E eu lembro até hoje, Fran. 6 pontos para que você consiga executar uma venda persuasiva. Anote. Ser criativa, não se apegue ao produto em si. Reinvente, reconstrua, ressignifique aquele produto. É literalmente você desconstruir um produto para inovar, para trazer criatividade. E aí, você precisa primeiro conhecer a pessoa. Um erro muito grande é a pessoa já começar a falar dos benefícios, já começar a falar do produto. Você nem sabe se a outra pessoa gosta. Você nem sabe se a outra pessoa quer comprar um terreno. Se é do interesse dela comprar um terreno. Você nem pergunta pra ela o que te impede hoje de comprar um terreno. Por que você ainda não comprou esse terreno? O que você gostaria de ter naquele terreno? Comece fazendo perguntas. Instigue a outra pessoa a trazer o gosto dela. Não chegue lá querendo fazer o negócio acontecer. Vendas é isso. Primeiro você vai conhecer o seu cliente, vai saber do que ele gosta, quais são os sonhos daquela pessoa. Imagina, se você for vender uma TV e a pessoa falar, mas eu não gosto de TV. Está meia hora lá tentando fazer uma venda de TV para aquela pessoa. Então, primeiro, você vai conhecer aquela pessoa, saber do que ela gosta. Aí depois você atribui qualidades e atributos ao produto. Lembra lá do exemplo do palito de dente? A gente desconstruiu o palito e começou a atribuir qualidades, atributos. Fazer francesinha na unha, delinear os olhos, desentupir um fogão, tirar o chip do iPhone, enfim. A gente começou a trazer outras características ao produto. Pra gente mostrar ali na hora o custo-benefício. O que a pessoa vai ganhar com aquilo. Quanto ela vai gastar com aquilo. Pra então depois você fechar a venda. O que acontecia? Quando eu dava desafio para as pessoas, convença fulana a comprar tal coisa. Geralmente eu pegava o que a pessoa já tinha feito na vida. Imagina que a pessoa já tivesse na vida vendido terreno, seguro, imóveis. Aí eu fazia ela convencer uma outra pessoa a comprar um imóvel, a comprar um terreno. Isso eu fazia de acordo com o perfil das pessoas. Mas pode ser que o RH te dê um desafio meio genérico, sabe? Um desafio que todo mundo faz. Uma escova sem fezes, uma pasta de dente vencida, um pente de cabelo pra careca. Eu não gosto disso porque eu acho o RH péssimo. O RH não tem criatividade, o RH não inova, o RH não adequa ao perfil da candidata. Mas como eu sei que tem RHs que fazem isso,
Imagine aí nas vendas óbvias, mas o ideal mesmo é que você pegue um RH que consiga trazer a sua experiência e te devolver um desafio sobre aquela experiência. Nem sempre vai acontecer, mas pode ser que aconteça, tá? E aí, o que as pessoas fazem? Convença a fulana a comprar o seu produto. E aí você vai tão direto ali na venda, você não fala quanto custa, você não traz benefícios daquele produto, você não fala do preço, formas de pagamento, se pode parcelar. E tudo isso faz parte da venda, né? A outra pessoa que tá ali para ser a cliente, né, entre aspas, que vai comprar o seu produto, ela esquece que ela é uma consumidora. Ela só se lembra que ela tá na dinâmica. E aí ela quer ajudar a coleguinha. Ai, adorei, nossa, que demais. Ai, eu vou comprar. Gente, os dois lados estão sendo analisados. Quem está vendendo e quem está comprando. A pessoa que está comprando, ela tem que ser a recrutadora. Ela tem que pensar como a recrutadora pensa. A recrutadora quer analisar o perfil comercial da pessoa, da vendedora. Em contrapartida, ela quer analisar também o perfil crítico da consumidora, o senso crítico da consumidora. A consumidora nem pergunta, mas quanto custa? Mas eu não uso esse produto. Ela não coloca objeções à vendedora. Porque ela tem dó, porque ela tá numa dinâmica em grupo, porque ela quer pegar leve com a coleguinha que tá no processo seletivo. Aí a consumidora não é aprovada, porque ela não dificultou a venda da vendedora. A vendedora vai ter que quebrar objeções e a consumidora colocar objeções. As duas terão de ser muito boas. As duas terão de ser persuasivas. Porque se a consumidora não pergunta de preço e logo fala, aceito, obrigado, fudeu. Porque a vendedora não pôde mostrar o seu lado persuasivo e a consumidora não pôde mostrar o seu lado técnico, crítico em relação àquela venda. Então as duas coisas precisam estar amarradinhas. Seja você a vendedora ou a consumidora. Eu tinha um ranço, quando a consumidora comprava o produto em 1 minuto. E eu perguntava, mas você comprou o produto dela porque realmente você quis e gostou? Ou porque você ficou com dó porque ela tá no processo seletivo? Perguntava, desaforada era eu. Eu era super desaforada. E aí ela falava, porque eu fiquei com dó. Gente, como é que você deixa de mostrar pra recrutadora que você é boa, que você é crítica, que você contorna objeções, que você coloca objeções? Porque a recrutadora quer analisar o perfil comercial da fulana. E você vai fazer com que ao máximo a vendedora explore o lado comercial dela. Faz sentido pra vocês? Mande corações aqui pra eu saber se faz sentido. Rafa, mas lembra que a minha dinâmica é pro RH, não é pra vendas. A mesma coisa se eu pedir pra você convencer um projeto, que tipo de perfil você contrataria. Você vai ter que argumentar, você vai ter que persuadir. E não tem como você escapar das técnicas de vendas, independentemente do que você estiver vendendo. Um produto, uma ideia, um processo, uma estrutura. Quando você vai contratar pessoas, você precisa persuadir o gestor e a gestora de que aquela pessoa é boa, de que aquela pessoa é a pessoa que a gente está buscando. Tudo na vida você vai ter que convencer o outro. Então você vai ter que estudar técnicas de vendas, não só para dinâmica, mas também para sua carreira, tá? E aí, o ponto 8 é pra gente fechar com chave de ouro o que fazer na dinâmica. Lembra que eu falei pra vocês
prestarem atenção nas apresentações das outras pessoas. Porque algumas pessoas se apresentam e morrem. Fica ali com cara de sono, com cara de morta. E não presta atenção no que a outra pessoa tá falando. De como a pessoa está se apresentando. E aí imagina que o RH fala assim pra você lá no final. Cleide, fala pra mim 2 pessoas dessa sala que você não contrataria e por quê? Alguém já teve dinâmica assim? Em que o RH pediu pra você ou pra alguém da sala mencionar 2 ou 3 ou 4 pessoas que ela não contrataria e por quê? Mais ou menos assim. Elaine, se você fosse o RH dessa sala de dinâmica, quem você não contrataria e por quê? Alguém já presenciou uma dinâmica em que houvesse essa pergunta? Isis já. Ainda não. Vani, Vani. Então você já vai estar preparada, tá? A Gi já teve. Várias pessoas aqui já tiveram, tô vendo aqui. Rose, graças a Deus não. Rose, tomara que você tenha. Pra você colocar em prática o que você vai aprender agora. A Cleide já teve. Bom, o RH não quer saber se você tem perfil de recrutadora. Se você conseguiria contratar as pessoas ali. Não é isso, tá? O RH quer saber se você tem atitude, se você prestou atenção na dinâmica, se você tem senso crítico, se realmente você conseguiu entender o porquê daquela vaga. E aí você vai começar a trazer o porquê aquelas pessoas não seriam contratadas. Imagina só. Se você não presta atenção no que as outras pessoas estão falando na dinâmica em grupo, como é que você conseguiria justificar as pessoas que você não contrataria? Aí você vai ficar lá igual uma idiota, sem saber o que dizer, com uma cara tipo, fudeu, porque eu vou ter que tirar pessoas do grupo, eu vou ter que dizer pessoas que eu não contrataria. E aí, gente, não adianta. Se você ficar em cima do muro, se você não mostrar por quê e quem você não contrataria, você não vai ser contratada. O que aconteceu aqui que a minha luz saiu? Voltou. Voltou. Você vai deixar de ser contratada. Porque você ficou em cima do muro. Você não prestou atenção na dinâmica. Você não teve pensamento crítico, senso crítico. Então, quando o RH pedir pra você mencionar as pessoas do grupo que você não contrataria, faça isso imediatamente. Não fique em cima do muro. Rafa, mas e se a outra pessoa ficar chateada comigo? Gente, é uma dinâmica em grupo. Você foi colocada no desafio. A outra pessoa tem que ser madura de entender que faz parte do jogo, faz parte da vida. A gente tem que tomar decisões. E aí você vai falar, olha, eu não contrataria a Maria, porque na hora que a Maria estava se apresentando, eu percebi que ela está muito mais direcionada a uma vaga administrativa, a uma vaga onde tenha rotinas administrativas. Percebi que é o que ela quer construir como carreira. E esta vaga é para uma vaga comercial, onde a pessoa queira construir uma carreira na área comercial. Olha como você começa a justificar de forma coerente o porquê você não contrataria a Maria. Ou então, eu não contrataria a Joana porque a Joana não conseguiu mostrar com clareza os resultados que ela teve nas experiências. Achei que ela se perdeu um pouco, que ela ficou meio nervosa. Nossa, Rafa, eu vou ter que fazer isso. Se colocarem pra você fazer, você vai ter que fazer. E é importante que você saiba, desde então, que você preste atenção nas pessoas, analise a vaga, pra você conseguir falar e justificar sem ficar em cima do muro. E, gente, era horrível quando eu dava o desafio pra pessoa e a pessoa ficava em cima do muro. E sabe por que o RH escolhe você pra fazer essa tarefa difícil? A minha luz começou a dar falha. Deixa eu ver.
Sabe por que que o RH escolhe você para essa tarefa difícil? Ou porque geralmente ele gostou muito de você na dinâmica. E aí ele quer ver se realmente você é tudo aquilo. Meu, adorei a Márcia. Eu vou pôr ela pra fazer o negócio. Eu vou pôr ela pra não contratar alguém. Quero ver se ela é tudo isso mesmo. Aí eu tinha adorado a Márcia. Chegou na hora do vamos ver. A Márcia ficou em cima do muro. A Márcia não fez o que tinha que fazer. Ou então, imagina que eu fiquei na dúvida da Bárbara, que tá aqui. Bárbara Stephanie. Gostei da Bárbara, mas eu ainda estou na dúvida. Eu vou pedir pra Bárbara não contratar algumas pessoas da dinâmica. E aí o que a Bárbara faz? Fica em cima do muro, fica nervosa, não quer apontar a coleguinha. E aí, Bárbara, a minha dúvida já era, se concretizou e eu não vou te levar para uma terceira etapa. Então, se você for escolhida para demitir alguém na dinâmica, sinta-se privilegiada. O RH tá querendo te levar para a terceira etapa. Vai lá fazer o gol. Você tá na cara do gol. Então, sinta-se privilegiada. Mas, se você não justificar o porquê você não está contratando as pessoas, pode ser que você não vá para uma terceira etapa, porque você não prestou atenção, de fato, nas apresentações, e aí você não consegue justificar o porquê da não contratação. Faz sentido pra vocês? Mande corações aqui pra ver se fez sentido. A Marcinha ali. Faz sentido? Podemos continuar? Mande corações. Boa. Agora, o que não fazer na dinâmica? Anote aí. O que não fazer na dinâmica? Vai, Antônio, minha luz. Gente, hoje é a luz que tá ruim aqui, hein? Deixa eu ver. O que não fazer na dinâmica? Anota aí, já arrumei a luz. É porque eu tô mexendo aqui no fio, eu acho. O que não fazer na dinâmica? Bom, repetir padrões, como eu disse. Não dá pra você repetir padrões, dizer o que as outras pessoas estão dizendo. Foi o que eu disse. Se você não for a primeira a se apresentar, pelo menos não repita padrões, tá? Falar mal de outras empresas. De verdade, eu tinha vontade de falar, amiga, para de falar mal da outra empresa. Se você tá falando mal da outra empresa, você vai falar mal dessa aqui também. E você tá fudendo a minha dinâmica. Porque outras pessoas vão querer falar mal das empresas também. Porque as pessoas repetem padrões. Para de falar mal do chefe, porque as outras pessoas da dinâmica vão querer falar mal do chefe também. E eu preciso fechar a vaga. Eu preciso contratar pessoas. Eu quero que todo mundo da dinâmica vá bem. Eu quero que as pessoas mandem bem na dinâmica, porque eu preciso fechar uma vaga. Aí você vai lá e copia a coleguinha que metralhou o líder. Rafa, mas eu tenho muita coisa para falar do meu líder. Fale na terapia e não na entrevista de emprego. Em hipótese alguma, você vai reclamar na entrevista. Eu sempre falo isso pra vocês, né? Reclamar não muda a sua vida, não te leva a lugar algum. Reclamar não muda as coisas. Vai lá e faça. E ninguém merece gente chata, reclamona. Eu odeio gente reclamona. Então, na dinâmica, você não vai reclamar. Você tem ali de 8 a 10 minutos pra se vender. E aí a pessoa fica 3 minutos falando mal da líder, falando mal da antiga empresa. Fala sério, o RH te deu 8 a 10 minutos pra você se vender e você tá falando mal da outra empresa. É claro que a pessoa não estudou, porque ela não tem nada de melhor pra falar. Ela não consegue falar dela. Ela não consegue falar das experiências, dos resultados dela. Então ela vai falar mal de alguém, mal de alguma empresa. E aí, se você repetir o padrão dela, você também vai ser reprovada com sucesso. Você vai receber um e-mail de que você não foi aprovada. E não é isto que a gente quer, tá?
Então não fale mal de nada na dinâmica em grupo. Um outro erro na dinâmica em grupo é as pessoas se encantarem, ficarem apaixonadas pela cultura daquela empresa, por tudo que tem naquela empresa. E aí ela se esquece do mais importante, que são desafios, crescimento profissional, carreira, desenvolvimento. Ao invés dela falar disso, desafios, crescimento, desenvolvimento, minha carreira, meu crescimento, ela vai focar na cultura, no ambiente da empresa, do quanto as pessoas são felizes em trabalhar lá. Porque geralmente você fica mesmo. A minha luz hoje, não sei o que aconteceu. Deixa eu parar de mexer no fio pra ver se para de sair. Você fica mesmo apaixonada pelo ambiente da empresa nova. Você quer fazer parte daquele time. Você quer encantar o RH. Mas não é este motivo que você tem que levar pra sua dinâmica. Ali no momento você vai falar da sua carreira, do seu desenvolvimento, dos seus desafios, tá? Ó. O Antônio começou. Agora ele quer participar da live. Antônio, já te dei tudo que eu podia. Dei relógio, dei capinha de celular, dei várias coisas já. Para. Então, beleza? Não vá pelos motivos errados, para que você não pegue os seus minutos da dinâmica e comece a elogiar demais a empresa, elogiar demais a cultura da empresa e não aproveitar para falar do seu crescimento, da sua carreira. E aí, isso eu falo muito na live 4. Quem quiser aprofundar isto, depois assista a live 4, porque lá eu falo melhor sobre esse tema de carreira, desenvolvimento, crescimento. E aí você já prestou atenção que as lives se complementam, elas se ajudam, né? Olha o pessoal falando da... É o Antônio que tá tirando a minha luz. Agora eu já peguei aqui o que tá acontecendo. Antônio, eu não tenho mais nada pra te dar, cara. Tá, achei. Vai ser feliz, me deixa em paz. Deixei mais 2 coisas aqui à mostra, porque se ele voltar, eu entrego mais um negocinho aqui pra eles. Então, não se encante demais e se esqueça dos seus objetivos, tá bom? Outro ponto é falar demais. É perder a noção. Lembra que eu comentei que na dinâmica em grupo tem em média 12 pessoas? É uma média, tá? Não é uma regra. Mas, imagina que você começa a falar e não para nunca mais. O RH tá ali tentando te cortar e você não se tocou. O RH tá ali, ai, beleza, obrigado, e você continua falando. Você tá tirando o tempo da outra pessoa. Você está impedindo com que a dinâmica saia na programação. Lembra que eu disse que, em média, a dinâmica tem... Não tenho mais nada pra te dar, Antônio. Já te dei tudo, sai. Ei, meus cachorros. Em média, a dinâmica tem até 2 horas, né? Imagina que dessas 2 horas, o RH vai dividir entre os participantes daquele grupo. Então, dá em média 8 a 10 minutos para cada pessoa, pensando que o RH ainda tem que explicar a dinâmica, tem que fazer o fechamento da dinâmica. Então, fica aí com seus 8 minutos. E aí, só você quer falar 20. Você vai fuder o rolê da dinâmica. Você vai fuder o tempo da recrutadora, o tempo das outras pessoas. Então, você não vai ser sem noção de começar a falar e não parar mais. Pode prestar atenção. Quem já fez dinâmica sabe. Tem pessoas que começam a falar e não param nunca mais. O RH tá lhe dando sinal. Tá bom, amiga, você já falou, já deu seu tempo. E a pessoa continua falando. Então não seja sem noção na sua dinâmica em grupo, tá bom? Que mais? Interromper a coleguinha.
Querer falar junto da coleguinha. Amada, você já se apresentou. É o momento da colega. Tem pessoas que começam a interagir nas apresentações alheias. Você não é a recrutadora, não interrompa o raciocínio da pessoa. Não interaja, porque quem vai interagir ali no momento da outra pessoa é o RH. Quando você faz isso, você atrapalha a análise do RH e atrapalha também a pessoa que está se apresentando. Rafa, mas tem pessoas que fazem isso? Tem. Ó, lotada de gente sem noção. Não seja sem noção na hora da dinâmica. Dá até um trava-língua, né? Não seja sem noção. Antônio, para de mexer na minha luz. Gente, hoje a live não tá travando. Mas em contrapartida, o Antônio toda hora mexe na minha luz. E quando o RH, né, chama por nome, não tem como ser a primeira. Aí, você não vai repetir padrões. Quando o RH já pede para alguém se apresentar, simplesmente não repita padrões. Vai nos seus estudos, na sua narrativa construída, mas não repita padrões, caso você não consiga ser a primeira, tá? Então, você não vai interromper a coleguinha. E tem uma coisa que eu preciso que vocês tomem cuidado, que vocês cuidem. Eu, Rafa, sou muito expressivo, né? Vocês já repararam que tudo meu é demais. Eu sou expressivo com a mão, com a boca, com os olhos. A minha expressão, ela vai muito antes da minha fala. Antes mesmo de eu falar, você já sabe o que eu quero dizer pela minha expressão. Tanto é que eu fui à dentista ontem e pedi pra ela trocar essa restauração aqui, ó. Porque ela tava cinzinha e toda vez que eu falava, aparecia o cinzinha aqui. E eu falei, não dá, eu sou muito expressivo, eu abro a boca, todo mundo enxerga todos os meus dentes. Eu quero que a minha restauração fique na cor do dente. Então, eu sou expressivo. Se você é expressiva, cuidado. Porque pode ser que a sua expressão não esteja a melhor na hora da dinâmica. Às vezes, você não gostou do que uma pessoa disse. Aí você vai lá e faz uma cara assim, ó. Uma cara de preguiça, uma cara de nojo, uma cara de que, tipo, tá viajando, sem paciência, sem saco. E aí, amiga, o RH não tá só ouvindo e analisando quem fala. Ao mesmo tempo, o RH está ouvindo e analisando todo mundo da sala. A expressão das pessoas. Então, por favor, não me faça cara de... Sabe aquelas caras, tipo, meu, o que essa pessoa tá falando? Essa pessoa tá viajando. Tome cuidado com o seu rosto, tá? Não comunique-se de forma tão expressiva quando alguém falar uma merda. Porque as pessoas falam merda, as pessoas são sem noção. Mas você precisa cuidar da sua expressão ali na hora. Eu não sei o que tá acontecendo com essa luz, que eu já vou querer comprar outra. Não quero mais essa luz na semana que vem. Nília, se vira, vamos comprar uma luz nova, porque essa daqui já tá fudendo a nossa live. E aí, uma outra coisa que você não vai fazer na dinâmica é ficar em cima do muro. É não tomar atitude na hora de tomar a atitude. Se o RH pedir pra você vender alguma coisa, venda alguma coisa. Se o RH pedir pra você demitir alguém, demita alguém. Mas não fique em cima do muro, tá bom? E outra coisa, é no final da dinâmica, deixar de dizer algo se a recrutadora te der esta oportunidade. Então pode ser que o RH pergunte, né? Fechou a dinâmica, acabou a dinâmica. Pode ser que ele fale, alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma observação? Geralmente as pessoas não falam nada. As pessoas preferem ficar quietinhas ou esperar que alguém fale pra ela também falar em cima, né? Repetir os padrões.
Então, se o RH te der a oportunidade de falar alguma coisa, agradeça a dinâmica, conte como foi a experiência e reforce o seu interesse à vaga. Rafa, quanto tempo? Menos possível. 30 segundos, você finaliza com uma fala de agradecimento e de reforço àquela vaga, ao seu interesse e que você é a pessoa ideal. Então você não vai ficar quieta. Se o RH te deu a oportunidade de falar algo, fale algo. Fale algo. Não repita padrões no final também. Siga o que você quer dizer sem copiar a colega. Então, o que eu falaria? Quero agradecer demais a experiência. Eu adorei participar dessa dinâmica. Estou mais encantado ainda com o que eu já havia estudado e percebi que a vaga de fato tem tudo a ver comigo e com o que eu quero fazer com a minha carreira. Espero que eu vá para a terceira etapa, que eu possa mostrar ainda mais sobre mim. Obrigado. E é isso. Olha como é rápido, como é curto. A moto. E você consegue reforçar que aquela vaga tem tudo a ver com você, tá? Agora, o que você não vai fazer é ficar quieta na hora da pergunta final, tá? Tati, tem pessoas que não falam nada no final da dinâmica, ou porque ela tá nervosa, ou porque ela acha que não precisa falar. É literalmente você vender o seu peixe de novo, né? Você tem mais uma oportunidade de vender o seu peixe. Rafa, eu posso ficar falando da empresa? Não. O RH já sabe como a empresa é, já sabe a cultura da empresa. Para de ficar elogiando a empresa. É momento de você focar na sua competência. É mostrar para a recrutadora que você é a melhor pessoa para a vaga. É reforçar que você é a melhor pessoa. Rafa, eu achei que eu não fui tão bem na minha apresentação. Fala, olha, eu não consegui falar tudo o que eu gostaria na minha apresentação. Fiquei um pouco nervosa, mas a vaga tem tudo a ver comigo. Me chama para a terceira etapa que você não vai se arrepender. Aqui eu não consegui falar tudo, mas eu tenho certeza que se você me chamar para uma terceira etapa, eu vou poder mostrar muito mais da minha competência e muito mais do que eu posso entregar para vocês. Olha como é vender o peixe no final. Os últimos segundos pode mudar todo o seu jogo das 2 horas numa dinâmica. Só não fique quieta. Só não deixe de vender o seu peixe nos minutos finais, caso a recrutadora te pergunte ou pergunte pra turma se alguém gostaria de dizer alguma coisa. E Santa Luz, que eu vou te jogar fora. Beleza? Check até aqui. Fez sentido na cabeça de vocês? Alguém já passou por isso? Mande corações aqui pra eu saber. Cadê os corações? Mande corações para eu saber se vocês estão vivas. Antônio, sai daí, deixa o meu filho em paz. Podemos seguir? Beleza. Bom, agora, o que é que vocês vão fazer com todo este conteúdo que eu entreguei pra vocês sobre dinâmica em grupo? Vem, Antônio, vem dar um oi aqui pras meninas. Ah lá, gente. Vou ter que colocar ele no colo pra ver se ele dá aqui pra gente um respiro pra gente terminar a nossa live. Antônio, quieto que eu tenho que terminar a live. Mas, o que é que você vai fazer com tudo isso de informação que eu trouxe pra vocês sobre dinâmica em grupo? Primeiro ponto é rever a nossa live. Então, com calma, no sábado, quando você estiver tranquila, ou no domingo, ou no melhor horário da sua semana, reveja essa live, anote o que você perdeu e coloque tudo em prática, tá? Então, você vai rever a live. Depois disso, o passo 2 é criar o seu pitch. A gente falou sobre a escrita persuasiva, a narrativa persuasiva sobre você.
Então é importante que você escreva este pitch, que você reescreva o pitch e que você apresente e treine várias e várias vezes até que você tenha isso de modo muito natural na hora de se apresentar. A minha luz, eu vou ter que jogar ela fora. Com certeza, amanhã eu já vou lá no Mercado Livre procurar uma nova. Não vou ficar sem na próxima semana. Amanhã, sexta-feira também, eu vou publicar um conteúdo com alguns livros. Eu vou indicar alguns livros de persuasão, de apresentação em grupo, para que você possa treinar pitch, persuasão, apresentação, técnicas de vendas. Então fique tranquila que se você tiver dificuldade na hora de criar o seu pitch, eu vou indicar alguns livros para que você faça isso, para que você consiga treinar o seu pitch e a sua apresentação, tá? Então fica de olho, porque amanhã vai sair as indicações aí dos livros para vocês lerem, para vocês treinarem sobre pitch e sobre apresentação, tá? Amanhã sai, só não sei se é de manhã ou se é no final do dia. Carol, coloca aqui pra gente se é de manhã ou se é no final do dia, por favor. E aí, exercitar pra sempre o pensamento criativo, tá? Eu preciso que você estude sobre pensar fora da caixa, pensar de forma criativa, para que toda vez em que você estiver, não só numa entrevista, mas no dia a dia mesmo da sua área, da sua carreira, do seu trabalho, você consiga trazer um pensamento crítico, para que você consiga trazer uma análise crítica ali naquele desafio, naquele dia a dia. A Carol disse que amanhã, 5h45, a gente vai divulgar os livros aí para vocês treinarem sobre pitch, tá? E aí dentro dali dos livros, também vai ter livros para que vocês comecem a pensar de forma criativa, tá bom? Bom, praticamente o tema de hoje foi isso, né? A gente falou muita coisa. Veja com calma depois a nossa live. Deixa eu pegar o Antônio de novo. Veja com calma, reassista a live, anote como eu disse. E aí eu tenho certeza que qualquer dinâmica em grupo que você fizer e colocar em prática tudo desta aula, você vai ser aprovada. Assim como quem colocou em prática lives anteriores conseguiram resultados ali na mesma semana, tá? Quero parabenizar você que ficou aqui até agora, quase 2 horas de live, me ouvindo, a luz caindo, Antônio berrando, Antônio latindo. Parabéns demais. Acho que isso comprova o quanto você está comprometida, o quanto você está de fato entregue a construir não só conseguir emprego. Você está construindo uma nova versão da sua carreira. Porque participar da live por 2 horas não é apenas ser aprovada. Eu não quero só ser aprovada. Eu quero ser uma pessoa de sucesso. Eu quero transformar a minha saúde financeira. A construir uma carreira onde eu seja referência, exemplo. Então, parabéns. Reconheça isso em você, porque você ficou aqui até agora, tá? Próxima live, próximo tema, né? Mudando agora um pouquinho, eu queria deixar para vocês me mandarem no direct um tema que você gostaria muito que eu falasse. Por quê? Se você me mandar um tema que você gostaria muito, eu vou fazer com todo carinho, eu vou personalizar a live e ao mesmo tempo você me ajuda no engajamento do Instagram. Essa semana o nosso engajamento despencou. Eu não sei por que o nosso engajamento caiu. Então, quando você me manda um direct, o Instagram volta o meu engajamento. Então, me mande lá a sua sugestão de tema no direct. Eu te ajudo e você me ajuda, tá? Ao mesmo tempo, a gente vai fazer o post dessa live. Ela ficou salva. Você vai poder reassistir. E aí, no post da live, eu ia pedir para você colocar um insight, algum aprendizado que você teve aqui hoje, para que outras pessoas queiram também assistir a live e, obviamente, para que o Instagram
devolva o nosso engajamento. Devolva as pessoas aqui no meu perfil. Tá bom? Mas é isso. Muito obrigado por mais um dia, por mais uma live. Desculpem o barulho do Antônio, a luz que tá ruim. Garanto que na semana que vem a luz voltará a ficar boa, tá bom? Mas, pessoal, muitíssimo obrigado. Bom descanso e até amanhã.